nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, estas gloriosas testemunhas e amigos de Jesus que acabamos de cantar são hoje São Cornélio e São Cipriano, mártires, um Papa da Igreja de Roma e outro Bispo de Cartago. O seu testemunho ajuda-nos hoje a revigorar a força da nossa fé e o nosso próprio testemunho de Jesus na nossa vida. É com alegria que acolhemos hoje 4 casais que vêm celebrar as suas bodas de 25 anos de matrimónio neste lugar, também chamados a este testemunho de Jesus na sua vida, na fidelidade do seu amor. Damos graças convosco ao Senhor por todos os dons que vos concede. E para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, que destes ao vosso povo em São Cornélio e São Cipriano, pastores dedicados e mártires invencíveis, concedei-nos por sua intercessão que, fortalecidos pela fé, trabalhemos incansavelmente pela unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados. Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que ressoa, ou como símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu possua a plenitude da fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribua todos os meus bens aos famintos, e entregue o meu corpo para ser queimado,
Se não tiver caridade, de nada me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa, não é inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O dom da profecia acabará, o dom das línguas há de cessar, a ciência desaparecerá, mas a caridade não acaba nunca. De maneira imperfeita conhecemos, de maneira imperfeita profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil. Agora vemos como num espelho e de maneira confusa. Depois veremos face a face. Agora conheço de maneira imperfeita. Depois conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Louvai o Senhor com a cítara, cantai-lhe salmos ao som da harpa, cantai-lhe um cântico novo, cantai-lhe com arte e com alma. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Deixa sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. Feliz o povo
que o Senhor escolheu para a sua herança. Aleluia, 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 aleluia. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. Vós tendes palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: a quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem se parece? São como as crianças que, sentadas na praça, falam umas com as outras, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e vós dizeis: tem o demônio como ele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: é um glutão e um ébrio, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, vestimos-nos hoje de vermelho para celebrar a memória dos santos mártires, São Cornélio, bispo de Roma, que sofreu o martírio no ano de 253, e São Cipriano, bispo de Cartago, que sofreu também o martírio no dia 14 de setembro de 258. A memória destes santos mártires, celebrada por nós hoje, estimula-nos à coragem, à ousadia e à constância na fé, diante das muitas dificuldades por que passamos, para sermos fiéis ao Senhor no nosso tempo. Eles venceram com a melhor das armas, a caridade. Fizeram da sua vida, entregue à Igreja, nas comunidades que foram chamados a servir, uma entrega total e generosa à imagem de Cristo, bom pastor. No meio da heresia, da mentira e da rejeição, souberam anunciar a verdade sem medo e lutaram intrepidamente pela unidade da Igreja. Permanece assim de grande atualidade para nós o seu testemunho. São Paulo, na carta aos Coríntios, que escutámos na primeira leitura, o conhecido hino à caridade, tira-nos todas as dúvidas
acerca da nossa conduta cristã. Na verdade, podemos ser os mais sábios, os mais ilustrados, os mais bem preparados em todas as artes e ciências. Podemos parecer os mais cumpridores de todas as leis e de todos os atos de culto e devoções religiosas. Mas o apóstolo não hesita em dizer que tudo isso, sem caridade, não presta, não vale nada, é oco, é vão. Muitas das nossas posturas rígidas na vivência da nossa fé carecem deste bálsamo exigente e eficaz que é a caridade. Ela é paciente, é benigna, não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa, não é inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Somos chamados a concretizar este espírito no nosso dia a dia. Desde a vida familiar aos ambientes de trabalho, ao modo como procuramos ser bons cidadãos, corresponsáveis e disponíveis para o bem dos outros, às nossas comunidades cristãs, tantas vezes carentes deste bálsamo da caridade concreta, não apenas para com os pobres e esquecidos, mas também para com aqueles que trabalham nos nossos grupos de apostolado e nos vários serviços das comunidades. Irmãos e irmãs, sem caridade não valemos mesmo nada e corremos o risco de atrapalhar e ofuscar o Evangelho. Por isso, diante desta palavra, precisamos de pedir ao Senhor que nos dê a inteligência da caridade. Pedir ao Senhor que nos dê a inteligência da caridade, a inteligência do amor concreto, a inteligência do amor entregue, a inteligência do amor levado até às últimas consequências, a disponibilidade para este amor concreto e sem disfarces, ainda que para isso precisemos de morrer, isto é, de fazer a experiência do martírio, do testemunho de uma vida que sabe dar-se até ao fim, para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. No Evangelho que escutamos, Jesus adverte-nos para o perigo da inconstância que nos pode atacar. E ataca tantas vezes, como sabemos. Quando vivemos a partir de nós mesmos, temos sempre a língua afiada para a crítica, como que enfastiados de tudo e incapazes de ver a ação de Deus na nossa vida, na vida da Igreja e do mundo, ao ponto de deixarmos que passe despercebido na nossa vida a passagem de Deus, de tantas maneiras. Como aconteceu naqueles que o Evangelho hoje nos mostra. Também aqui precisamos de nos converter e acionar a graça da caridade para lermos a vida e a história com a inteligência de Deus, que é amor. Caros peregrinos, neste lugar, Nossa Senhora não apareceu às 3 crianças para se lamentar, mas para abrir caminhos novos que conduzem à vida e à salvação, que é fonte de alegria e felicidade para todos nós. Podemos dizer que as aparições de Nossa Senhora foram um ato de caridade para nos conduzir até Deus. São Cipriano, na carta que dirige a São Cornélio, pouco antes do seu martírio, termina
com esta recomendação que podemos hoje acolher também para nós. Lembremo-nos uns dos outros, diz ele, em perfeita concórdia e unidade de espírito. Oremos sempre e em toda a parte uns pelos outros e procuremos aliviar esta hora de tribulação e angústia com a nossa mútua caridade. Acolhemos com alegria estes 4 casais que hoje celebram as suas bodas de prata. Jacinto, José e Rita Eloy, Tomás e Cláudia, Arlindo e Fernanda, Vitorino e Lídia. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo dos vossos corações. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Podem entregar as alianças um ao outro. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O santuário tem o gosto de vos oferecer este sinal do Imaculado Coração de Maria, que aqui se manifestou como refúgio, conforto e caminho para Deus. Oxalá, ao olharem para Ele nas vossas casas, possam sempre sentir-se inspirados a ser isto um para o outro em todos os dias da vossa vida. E depois dos 25, virão muitos outros para celebrar sempre na mesma alegria, do mesmo amor, desta caridade de Cristo. Se calhar algum de vós teve esta leitura de São Paulo no casamento. Oxalá possam viver cada dia, não só na relação de um com o outro, mas com todos aqueles que constituem o caminho da vossa vida. Muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele
Irmãos e irmãs, na memória dos mártires São Cornélio e São Cipriano, ligados durante a vida pela mesma fé e uma grande amizade, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja, cheia do Espírito Santo, que jorrou da Páscoa de Jesus Cristo, viva a alegria prometida aos santos mártires, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor, nos purifique dos nossos pecados e nos alcance a vida eterna, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os catecúmenos e fiéis estejam prontos a sofrer pelo nome de Cristo e se manifestem gratos na hora do martírio, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que, por intercessão dos santos mártires, pastores atentos ao dom da reconciliação, o Senhor nos faça discípulos fiéis de Jesus Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a celebração de São Cornélio e São Cipriano nos ensine a esperar com tranquilidade a hora da morte e a vivê-la em paz como uma liturgia solene, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Deus eterno e omnipotente, vindo em auxílio da nossa fraqueza, com o exemplo dos que deram a vida por Jesus, e fazei que o seu testemunho glorioso aumente o vigor da nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação do vosso povo ao celebrarmos a paixão dos santos mártires e fazei que este divino sacramento que a São Cornélio e São Cipriano deu tão admirável fortaleza na perseguição, nos dê também a nós invencível firmeza na adversidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. À imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires São Cornélio e São Cipriano, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder.
No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santos Cornélio e Cipriano, e todos os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira, viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho, vive
velho, chega o Senhor ao ocaso da vida. O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira, viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho, viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Nascendo quis ser nosso companheiro, na ceia se tornou nosso alimento, na morte se ofereceu como resgate, na glória será nossa recompensa. O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira, viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho, viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Hóstia santa, penhor de salvação, fonte perene da eterna vida. O inimigo teima em combater-nos, ajuda-nos com a tua fortaleza. O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira, viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho, viverá para sempre o homem novo, que tomar
ditosa Igreja, nossa Mãe, iluminada pelo sangue precioso dos mártires de Cristo. Ó ditosa Igreja, nossa Mãe. Ó ditosa Igreja, nossa Mãe, iluminada pelo sangue glorioso dos mártires de Cristo. Ó ditosa Igreja, nossa Oremos. Pela participação nestes santos mistérios, aumentai em nós, Senhor, o vosso espírito de fortaleza, para que, a exemplo dos santos mártires Cornélio e Cipriano, demos testemunho da verdade do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, certamente que estimulados pelo testemunho destes santos mártires, saímos daqui mais fortes na fé, na esperança e, sobretudo, ardentes na prática da caridade. A fé e a esperança hão de passar, a caridade não passa nunca. Parabéns aos que celebram hoje as suas bodas de prata e oxalá que esta caridade, este amor concreto nunca passe na vossa vida familiar e na vida de todos nós, como homens e mulheres chamados à fé e ao testemunho da fé neste tempo que é o nosso. Que Nossa Senhora a todos acompanhe com a sua solicitude materna e que os santos pastorinhos vos estimulem, nos estimulem a todos a esta beleza da caridade acolhida, partilhada e testemunhada. Uma boa peregrinação e um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.